Vamos ler as duas passagens da Bíblia aqui, irmãos, que fala dos milagres. Que benção aqui também, os irmãos. Pode colocar para nós as passagens da Bíblia. Nós queremos comentar um pouquinho sobre os milagres de Jesus. A gente sentiu um pouco do clima. E quando a gente começa a entrar na Bíblia, a gente começa a sentir um clima, o que estava assim, acontecendo em Israel, na Galileia, na Judéia. A própria Bíblia diz que o povo, antes de Jesus vir, estava em trevas. Os representantes religiosos estavam com a sua vida tudo atrapalhada, desviados, só pensando no poder. E daqui a pouco Jesus completa seus 30 anos e ele começa a fazer milagres e a mudar o clima. Vamos abrir a Bíblia em Mateus capítulo 4, 23, versículo 23, versículo 24. Glória a Deus. Mateus capítulo 4, versículo 23 e 24. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. E traziam-lhe todos os que padeciam acometidos de várias enfermidades, tormentos, os endemoniados, os lunáticos, os paralíticos, e ele os curava. E o versículo 25 ainda, e seguiu uma grande multidão de gente da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e de além do Jordão. Olha só, pastor, a gente percebendo o clima, a atmosfera que estava acontecendo ali em Israel, nas principais cidades. Quando a gente fala em Galileia, a gente pode falar como se fosse um estado. Galileia, Judéia, eram como se fossem estados. Então a fama de Jesus, através dos seus milagres, ela começou a ir para todos os lugares. Ainda que vamos ler também Mateus capítulo 15. Capítulo 15, e o versículo 30, Mateus, glória a Deus, Mateus 15, versículo 30. E veio ter com ele grandes multidões, que traziam coxos, cegos, mudos, aleijados, e outros muitos, e os puseram aos pés de Jesus, e ele os sarou. E o versículo 31 diz, de tal sorte que a multidão se maravilhou, vendo os mudos a falar, e os aleijados sãos, e os coxos andar, e os cegos a ver, e glorificavam a Deus, o Deus de Israel. Isso nos chama muita atenção, às vezes, é por isso que a Bíblia, ela diz para a gente meditar na lei do Senhor, meditar na sua palavra, meditar na palavra do Senhor. Só de nós meditarmos, se você ainda não fez isso, comece a ler os milagres de Jesus, comece a ler a palavra, porque segundo Romanos 10, 17, às vezes a gente está buscando a bênção de Deus, mas a fé, depende dentro da bênção, a fé, ela tem que ser maior, dependendo daquilo que você está buscando, a fé sua tem que ser maior, a perseverança, a insistência. E a Bíblia diz, às vezes, nem todos têm a mesma medida de fé, mas a fé é algo que ela pode crescer. Dia após dia a fé pode crescer, porque a gente percebe isso na vida dos apóstolos. Percebe isso quando Jesus começa a nos instruir, mas logo depois que Jesus ele morreu e ressuscitou, e eles foram todos batizados com o Espírito Santo, você vê coisas grandes acontecendo na vida dos apóstolos, coisas que o próprio Jesus disse que eles iam fazer as mesmas coisas que Jesus estava fazendo, mas iam fazer coisas maiores, porque a gente não vê falar que a sombra de Jesus curava.
E a sombra de Pedro começou a curar. Por quê? Porque o Senhor, Ele veio mostrar através dos seus sinais, das suas maravilhas. E a Bíblia, ela registra em torno de 35 milagres. 35 milagres de Jesus. Isso mostrando, através desses milagres, falando detalhes dele, né? São 35 milagres registrados, mostrando detalhes. Porque nesse texto que nós acabamos de ler, a Bíblia fala que todos que chegavam a Jesus eram curados. Então, na verdade, esses 35 milagres de Jesus, esse registral, revela os 35, a Bíblia registra 35 milagres operados por Jesus, revelam a extensão do domínio, do poder de Jesus, mostrando a sua autoridade sobre a morte e o inferno, sobre o diabo e os seus agentes, sobre as enfermidades e a própria natureza. Então, Jesus mostrou, provou para os homens ali que Ele tinha poder sobre toda a circunstância, tudo. Então, não importa o problema que você nessa noite possa estar passando, mas o Senhor está dizendo para você nesta noite, Ele tem poder sobre todas as circunstâncias, tem poder sobre todos os problemas. Você pode estar, muitas vezes a nossa mente, quando a gente está orando, se você fizer um teste, a sua mente, a sua carne, ela está sempre dizendo não. Você não vai conseguir, você não vai ter essa bênção. Mas à medida que eu vou me esforçando, vou buscando a Deus, essas vozes que falam no nosso ouvido que nós não teremos a bênção, elas começam a desaparecer, elas começam a sumir. E aí o que acontece na sua mente, no seu coração, começa a ser gerado um clima, uma atmosfera de fé. O que estava acontecendo? É tremendo isso aqui, porque até a gente tem hora que não para olhar versículos e ver a dimensão das coisas. Porque Jesus começa a curar e daqui a pouco as pessoas de longe começam a trazer outras pessoas para Jesus curar. Nesse versículo que nós lemos mesmo, e veio ter com ele uma grande multidão que traziam coxos, cegos, mudos, aleijados. Olha aí, olha, eles traziam para Jesus. Então a atmosfera do milagre de Jesus começou a tomar conta da vida das pessoas. A pessoa chegava até Jesus, recebia uma cura, ela ia pensar no seu parente, no seu amigo, no seu vizinho. Via as pessoas sofrendo. Então é interessante isso, né? O Senhor, Ele não quer só abençoar a sua vida, mas Ele quer que você traga outras pessoas também. Comece a pensar em alguém que está sofrendo aí, para você trazer na próxima sexta-feira. Às vezes a tua bênção, às vezes a bênção que você está buscando, Deus quer que você traga alguém também. Amém, irmãos? Começa a pensar em alguém, porque Deus, Ele não quer só nos abençoar, Ele quer abençoar toda a nossa família. Deus quer abençoar toda a nossa família, quer abençoar os nossos amigos. E a gente vê então, e vieram a Ele grandes multidões que traziam coxos, cegos, mudos, aleijados. Então, as pessoas levavam aqueles que até podiam andar, mas estavam trazendo pessoas coxas, pessoas aleijadas. Uma narração de um milagre desse mostra, é incrível isso. Olha a fé que essas pessoas tinham. Quando a gente vê aquela passagem que foi em Cafarnaum, que 4 homens, eles levam o paralítico para Jesus curar. 4 homens. Então eles não estavam olhando circunstâncias, eles não estavam olhando a dificuldade. Para eles trazer o coxo o paralítico até ali, foi muita dificuldade. Mas agora se depara com outra. Como entrar lá dentro daquela casa, em Cafarnaum? Como entrar lá? Eles desistiram? Não. Pensaram em um meio. Falou, nós trouxemos o paralítico aqui. Ele não vai. Eram muito amigos do paralítico. E os 4 às vezes conversavam, você, e agora o que eu faço? Chegamos até aqui, e agora você não vai voltar paralítico para casa.
vamos fazer alguma coisa. Mas como? Na mesma hora tiveram a ideia, vamos subir pelo telhado. Mas, irmão, quando Deus está nos envolvendo com o seu poder, quando Deus está envolvendo a nossa vida com a sua glória, o impossível torna possível. Amém, irmãos? O impossível torna possível. Deus, Ele quer que você persevere. Deus quer que você entenda. Deus está gerando um clima de vitória, um clima de milagre sobre a sua vida. Aleluia, Deus quer tirar todo tipo de incredulidade, todo tipo de dificuldade. A gente percebe ali em algumas pessoas na Bíblia que elas passaram por dificuldades, mas elas não pararam. Algumas pessoas assustaram Jesus com sua fé. Algumas pessoas deixaram Jesus impressionado. Você vê poucas pessoas, Jesus falando, foi grande a tua fé. A mulher cananeia, não era a hora de receber a bênção de Jesus, porque Jesus, em primeiro lugar, é uma ordem que tanto Jesus como os discípulos, Paulo, eles respeitavam que o primeiro lugar que eles tinham que fazer, pregar para os judeus. Eles tinham que pregar para os judeus. Todos eles receberam essa ordem, porque o próprio Jesus falou, a salvação vem dos judeus. Então, primeiro ele pregava para os judeus. Você percebe que Jesus, ele ia para as sinagogas. Depois que as sinagogas expulsavam ele ia para a casa das pessoas. E Paulo fazia dessa maneira. E aquela mulher, irmãos, aquela mulher assustou Jesus. Ela passou por vários obstáculos. Ela não poderia nem estar no meio das pessoas, porque os judeus não queriam, não tinham contato com pessoas que não eram da sua raça. Mas ela não olhou para isso. Ela tinha um problema sério em casa. Ela tinha uma filha endemoniada. E ela falou, a minha filha, eu faço tudo. E ela foi passando por obstáculos. Que obstáculo muitas vezes está atrapalhando você? Que problema está atrapalhando a sua vida? Deus é maior que tudo. Amém? Deus é maior que tudo. Eu posso estar passando por esse problema há muito tempo. Já fiz campanha e não deu certo. Mas você tem que passar pelos obstáculos. Você tem que vencer os obstáculos. O Senhor está vendo até o que você vai fazer para receber essa bênção. Qual é o valor dessa bênção que você está pedindo para Ele? Salvação de alguém, uma cura de uma enfermidade. Aquela mulher foi passando por cima de tudo. E por último, qual foi o obstáculo? A palavra do próprio Jesus. Não é lícito tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. E agora? Pastor Ayrton, dali podia ir embora, né? Receber a palavra do mestre. Não era a hora de receber a bênção. Que eu e você fariam? Naquela mesma hora a mulher falou, não precisa me colocar à mesa. Eu não estou pedindo para sentar à mesa. Mas eu me lembro que os cachorrinhos, quando cai uma migalha, eles comem. Só isso me basta. Aquilo mexeu com Jesus. E é isso que nós, nesta noite, precisamos fazer aqui. É isso que eu e você, nessa noite, precisamos fazer aqui. Talvez há muita coisa que deixa você angustiado, triste. Há muita coisa, há muitos problemas. Família, esposo, esposa, filho, problema financeiro, problema de saúde, problema no trabalho. Mas o meu Deus e o seu Deus, Ele é maior que tudo. Amém? Deus seja louvado. Ele está falando para você, olha, você pode estar passando por a maior luta, mas Deus está acima de todas as problemas. Deus está acima de todas as lutas. Os seus milagres provou para nós, provou para Israel, para aquele povo, que os seus milagres é ilimitado.
Muitas vezes quando nós estamos orando, nós, sabe por que não recebemos a bênção? Porque nós limitamos Deus. E oramos como se Deus fosse igual a nós. Não coloque os seus problemas acima do Deus que você serve. Não existe nada que Ele não possa fazer. Não existe área que Ele não possa operar. Irmãos, muitas vezes, o que mais nos impede de receber bênção é a nossa incredulidade. A Bíblia mostra que em alguns lugares, ou na sua própria terra, Jesus não pôde operar milagres. Ele não pôde. Porque eles duvidavam. Porque nós vimos ele no nosso meio, cresceu aqui, trabalhava na carpintaria. Mas o reino espiritual é diferente, irmãos. Amém? O reino espiritual é diferente. Deus opera onde e quando quer. Deus usa quem Ele quer. Porque se Deus nessa noite, Deus tem abençoado você através do seu pastor, abençoado você através de outros que ministram, mas não somos nós, não é seu pastor, é o Deus que o chamou, que quer abençoar a sua vida. Não somos nós, mas é Ele que está aqui. É o seu nome que vai ser glorificado. É no seu nome que há poder. É no nome de Jesus que você, a Bíblia fala, tudo quanto pedirem em meu nome ao Pai, crendo, Ele vai te conceder. Então nesta noite, tem alguma coisa atrapalhando você? Algum obstáculo? É tão gostoso nós podemos ouvir do Mestre: mulher, homem, grande é a tua fé. A coisa mais gostosa, irmãos, não é nós chamar a atenção das pessoas. A coisa mais gostosa é nós chamar a atenção de Deus. A coisa mais gostosa é nós mexermos com Deus. É Deus poder falar para você e falar como Ele falou para aquela mulher: mulher, grande é a tua fé. E para aquele centurião também, não precisa entrar dentro da minha casa. Foram as duas pessoas que o Senhor elogiou, que o Senhor ficou maravilhado com essas duas pessoas pela sua fé. E eu quero que o Senhor olhe para mim e fique maravilhado com a minha fé. Que Ele fique maravilhado com a sua fé. Que você nesta noite mexa com Deus através da sua fé. Que você nesta noite toque no Senhor e receba o seu milagre. Que o Senhor manda a palavra dEle lá na sua casa nessa noite. Que o Senhor, através da sua fé, faz com que o espírito maligno, demônios, seja na vida de filho, de esposo, que nessa noite você vai orar aqui e Deus vai visitar a sua casa. Você crê que Deus vai visitar a sua casa? Você crê que Deus vai visitar o seu filho aonde ele estiver? Se ele estiver na droga, Jesus vai visitar, o Senhor vai visitar ele lá, pela sua fé, vai mandar a sua palavra lá, aleluia, glória a Deus. Ele vai visitar a sua casa, porque Deus te chamou para você ser um canal de poder, de bênção para o seu lar, para a sua família. Quando eu comecei a ter a minha experiência com Deus, para me encerrar e passar para o pastor, estar orando por vocês, não comecei a ter a minha experiência com Deus, eu senti que em minha casa, mesmo as pessoas indo à igreja, o inimigo estava agindo ali. E todo dia, às 5, 6 horas, eu dobrava o meu joelho e ia orar. Um dia o Senhor falou para mim dessa maneira: mande o inimigo sair da sua casa. Fala para o diabo sair da sua casa. Deus falou comigo. Porque a ordem de expulsar é sua. Pai, mãe, você que é filho, você é a autoridade espiritual de Deus na sua casa. E maior é o que está com você. Amém? Maior é o que está com você, maior é o que está na sua vida. E o Senhor falou para mim: manda o diabo sair da sua casa hoje. E canta lá, e eu falei: diabo, eu não sei por onde você vai sair, pela porta das frente, pela porta do fundo,
Mas hoje eu estou te ordenando, sai da minha casa. Sai de perturbar a minha família. Irmão, a partir daquele dia, sabe o que começou a acontecer na minha casa? Irmãos que estavam desviados começaram a voltar para a casa do Senhor. A minha família começou a buscar mais a Deus. Eu tenho meu irmão que hoje é presbítero, chama Daniel. Aos 9 anos de idade ele foi batizado com o Espírito Santo. O Espírito de Deus está falando para mim que hoje ele vai fazer reboliço na sua casa. O Senhor veio aqui Ele está aqui, Ele quer te abençoar. Essa campanha que o pastor levantou, foi o Senhor que mandou, foi o Espírito Santo de Deus que mandou para abençoar o seu povo, para trazer vitória sobre a sua vida, amém? Glória a Deus, pastor Ayrton, glória a Deus. Deus abençoe, irmãos, obrigado pela honra, pelo privilégio.